Senhoras e senhores, quero cumprimentar a mesa e os presentes nesta audiência, na pessoa da presidente desta comissão, a senadora Ana Amélia. Senadora e membro dessa comissão, quero justificar minha ausência na primeira audiência realizada no dia 8 de outubro, pois eu faço parte do Movimento Popular em Defesa do Rio São Francisco. E naqueles dias nós tivemos um ato no dia 7, anterior ao dia 8. E aí não tive tempo de me preparar para estar aqui no dia 8. Pois bem, eu sou do coordenador da Carta Diocesana de Propriar, nomeado pelo bispo Dom Mário Rino Sivieri, o nosso bispo, e a ação da Caritas abrange ao perímetro geográfico da referida diocese, que corresponde a 26 municípios, todos na bacia hidrográfica do Baixo São Francisco. Nossa missão consiste em testemunhar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, defendendo e promovendo a vida, e participando da construção solidária de uma sociedade justa, igualitária e plural, junto com as pessoas em situação de exclusão social. Os índices de desenvolvimento humano mais baixos de Sergipe estão em nossa região. Brejo Grande, um município de 140, quase 150 quilômetros quadrados, lá na Foz do Rio São Francisco, com uma população aproximada de 7.200 habitantes, apesar de possuir mais de 70% das terras da União, com mais de 13 quilômetros de manguezais ricos em diversidade de crustáceos, possui o segundo IDH mais baixo da região, o terceiro de Sergipe e, salvo engano, o 34º do país. Pois bem, a condição de miserabilidade que encontramos naquele município é de cortar coração. A humilhação vivida pelo povo, população negra predominante na região, sensibiliza nossos olhos e coração. Reação compartilhada com vários visitantes que passam por lá. O abismo social entre a ostentação de riquezas adquiridas nas terras da União e, do outro, a miséria da maioria da população enxotada das mesmas. Realidade confirmada, inclusive, por técnicos do governo e do FIDA, que foram visitar a feira de Brejo Grande, sem prévio aviso, sem oficialidade. E eles constataram algo que afronta a dignidade dos pobres. E nos chama a atenção. Eles disseram, aqui quem quiser comer ao meio-dia deve trabalhar pela manhã. E a janta depende de um trabalho à tarde. Este povo não tem nem quintal para criar galinhas. Pois bem, tudo este retrato causa tristeza no nosso Criador, porque para Deus a maior alegria é ver seu povo vivo, já dizia Santo Irineu. A situação de injustiça abismal, resquício de um Brasil colonial, visível aos olhos de qualquer pessoa de boa vontade, exigido de nossa diocese, através da Carta Diocesana, reações que comprometessem mais os governantes, tanto municipal como estadual e federal. Pois bem, o nosso bispo Dom Mário não mediu sacrifícios em contribuir pastoralmente no resgate da dignidade humana, dos pobres negros da diocese e, de modo especial, os de Brejo Grande, a ponto de aconselhar os moradores da Resina ameaçaram de perder o seu território preso a construir um resort, dizendo, não tenham pressa, se unam e não vendam o direito de vocês por um prato de lentilhas. Lembrando o caso bíblico em que Esaú, com pressa de saciar sua fome, vendeu seu direito de progenitura ao seu irmão Jacó por um prato de lentilhas, estragando o seu futuro. No início de 2005, já como pároco de Brejo Grande, diante dessa realidade, eu me uni em mutirão à sociedade civil organizada de Brejo Grande, associações, colônias de pescadores e sindicatos, que já possuíam um diagnóstico feito por professores, assessorados por doutores da Universidade Federal do Sergipe, e apresentaram em praça pública, o chamado DELICE. Foi apresentado em praça pública por volta de 2002 e 2003. Com essas lideranças, procuramos atualizar os dados e oferecer propostas de inclusão social aos referidos dos governos. Entre várias lideranças presentes, em vários momentos de reflexão, para nossa alegria, estava o senhor José Fausto dos Santos, que aqui nos denuncia. Um pescador que participou em vários momentos, ativamente, das discussões que tornaram públicas os problemas da região e a situação da vida dos pobres. A casa paroquial, o salão paroquial, tanto da cidade como de Brejo Grande, eram os espaços públicos de encontro, oração, reflexão e planejamento. Planejamos e fomos ouvir as comunidades, mais uma vez, com aprofundamento, debates e escolha de prioridades, tudo registrado.
Juntos, nesse mutirão, não foi da cabeça do padre, nós vimos a maioria da população negra, consciente de sua história, da sua condição como remanescente de escravos, dessa situação de vida que sempre viveram. Todos sabiam bem contar a sua história, a história de seus pais, avós e bisavós, de como viviam na condição de serem descendentes dos escravos, dos frades carmelitas, que deixaram fazendas em Brejo Grande e em Santana dos Frades, no município de Pacatuba. Outros descendentes de mais de 400 escravos que chegaram depois da proibição do tráfico, isso é histórico. Outros dos mais de 20 engenhos de açúcar que havia na região, outros fugitivos, todos devotos de Nossa Senhora e de Santa Cruz. Dançadores invencíveis do maracatu, do negro rezador, seu Adalto do Brajão dos Negros. Pois bem, esta maioria que residia até os anos 80 em casebre e senzalas, às margens das lagoas naturais, vivendo como semi-escravos no sistema de meação do arroz, e com a chegada dos tratores, e de forma articulada entre o poder político e fazendeiros, muitas famílias negras foram enxotadas das fazendas para as ferias da cidade e dos povoados, continuando a morar em casa de taipa feita de barro e coberta de palha de coqueiro, sem direito de continuar plantando arroz e nem receber a indenização do tempo em que passaram às margens delas. Nós vimos mais de uma centena de famílias, mais de 600 habitantes morando na grande fazenda Capivara, de uns 3.000 hectares, sem qualquer direito de posse, impedidos de melhorar suas residências, de construir casa para os seus filhos, proibido de acessar políticas públicas, investimento na terra, casas populares, saneamento básico ou energia elétrica para os seus casebres. Nós vimos também mais de 60 famílias morando na fazenda Resina, à margem do Rio São Francisco, uma área de aproximadamente 215 hectares, vivendo na miséria, cheios de bichos de pé, em casebre de taipa e palha do coqueiro, sem uma cama para dormir, sem direito de plantar sequer um pé de coentro, rodeadas por 11 lagoas naturais, somando 126 hectares, plantadas de arroz por um só arrendatário não residente. Seu Chico Rosa, um morador da Resina já falecido, nos seus 74 anos, ele dizia que o povo desta comunidade não era escravo, mas era tudo cativo, porque vivia trabalhando no arroz e no algodão, de graça para os fazendeiros, sem nada em troca. E sempre dizia que o povo só não era escravo porque não apanhava. Então, o modo de vida dessa comunidade sempre esteve associado à condição de submissão aos fazendeiros, quer fosse na roça ou na pesca. Nós vimos que as águas do Rio São Francisco, os riachos, os córregos, dentro das lagoas de arroz, onde as mulheres pescam e as crianças armam as chamadas ratoeiras para pegar siri e caranguejo, o mar e os manguezais foram e são, onde se intercruzam o universo dos pobres daquele município na busca do seu sustento. A única saída. Estão perdendo esses espaços para cassinicultores e para resorts turísticos. Nós vimos as comunidades afirmarem sua identidade, a partir do seu modo de vida, sua condição de pescadores artesanais, em relação com as lagoas, o mangue, o rio e o mar, como agricultores, risicultores e extrativistas, roças, arrozais, extração da mescla, resina, aroeira, cambuí. Nós vimos as comunidades fazerem referência à sua história de cativo, demonstração de um grupo que auto se identificou por causa de sua história e de modo de vida tradicional, e foi obrigado a se organizar, a fazer a luta para defender o seu lugar e o seu território brutalmente ameaçado. Por causa da autoafirmação das comunidades, vimos muitas ameaças contra as famílias. Nós vimos a insegurança pública, falta de policiamento, delegacia com estrutura desumana, alguns policiais a serviço dos poderosos locais. Nós vimos o restinho da Ilha do Cabeço, engolido pelo avanço do mar, reconhecido como uma autêntica aldeia de pescadores no litoral sergipano, pelo Monsenhor Moreno, que foi pároco de Neópolis, já falecido, e registrado no jornal, quando da visita do primeiro bispo da diocese naquela região. Nós vimos... Perdão, posso... Eu lhe dou 1 minuto mais, o senhor tem um minuto mais. Oh, Deus, está pouco. Mas, já numa carta ao INCRA, em 1986, esse grupo, esses pobres já diziam: nós vivemos uma situação nada diferente dos nossos bisavós e avós, quando aqui chegaram na condição de escravos. O que hoje diferencia é que antes os senhores donos de escravos eram obrigados a fornecer o pão e seus escravos, e hoje na Nova República nem isso temos. Pois bem, nós preparamos uma plenária de pescadores e pescadoras em Brejo Grande, que foi realizada no dia em agosto de 2005. Nessa plenária, várias comunidades que nós visitemos, em
ata registrada em assinaturas, inclusive no Brejão dos Negros. Contamos com 211 assinaturas, inclusive articulada por Fausto, que está aqui. Lideranças boas da época. E foi tudo a céu aberto, em praça pública, na igreja, no salão. Como nós teremos, Padre Isaías, um momento de debate sobre o tema, e para não, porque são 7 expositores, eu peço a sua compreensão, então eu passo direto. O senhor falou 2 vezes no vice-presidente da Colônia de Pescadores, o José Fausto dos Santos, então eu passo a ele a palavra para fazer exatamente esse contraponto. Eu passo a ele por 10 minutos também, prorrogáveis por 1 minuto, depois a gente vai continuando a exposição. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Realmente, eu fico frustrado, mas ao mesmo tempo fico feliz em ele dizer que eu participei de algumas reuniões, e é verdade. Ele não está mentindo, mas também não está direcionando a verdade quando decide em um pedido à Fundação Palmares apenas com o nome de 17 pessoas para fazer uma ata e julgar a vida de mais de 3.000 pessoas. E isso é que não consigo entender, e eu gostaria até que a casa pudesse entender e que também ele pudesse explicar por que aconteceu dessa forma. Que existia associação constituída, associação de moradores, e pelo que a lei diz, teria que passar também por uma associação de moradores, e existia a associação de catadores de caranguejo, a qual eu era presidente, também já existente desde 2003, quando o processo começou em 2005. Existiu também um documento protocolado pela própria Associação de Catadores de Caranguejo no INCRA, que eu nunca tive a resposta, pedindo justamente para que a própria associação se tornasse quilombola, já que era uma coisa boa. Só que o que foi consultado, e aí isso é o que me preocupa e que vem preocupando comunidades que nem a de Batateira e de Resina. Porque em Batateiras existia 23 poceiros. E aí ele vai ter a oportunidade, mais a presidente, de dizer quantos poceiros eles colocaram para fora, alegando que essas pessoas não se enquadravam no programa. Se o programa, quando foi feito para a reforma agrária. E porque os poceiros que lá existiam foram colocados para fora. E o coqueiral que eles desfrutavam foram passados para a associação. Mas isso fica a critério deles responderem, para que vocês, senhores e senhoras, tenham o conhecimento. Sem contar que no povoado Resina, realmente, a situação é difícil daquela comunidade. Inclusive, minha esposa é da Fazenda Capivara, povoado esse vizinho ao povoado Resina. E lá, algumas pessoas, que nem José Marcos, conhecido por Zezinho das Moças, 62 anos, nascido e criado lá, foi impedido de tirar os seus cocos pelo próprio pessoal do INCRA, em uma reunião lá no colégio do Saramém. Entendeu? O seu Ailton foi impedido de tirar os cocos, que ficou lá dentro da área onde foi determinada pelo juiz federal Ronivon, para que fosse de uso da comunidade e não de posse apenas de um grupo, excluindo um outro grupo que já desfrutava daquilo ali. Tem gesto também que ficou impedido de tirar seus cocos. Agora, em compensação, tem pessoas que foram tirar coco da área que não era determinado, que inclusive foi parar na delegacia. E o próprio INCRA, que inclusive tem uma representação contra, disponibilizava o transporte do governo federal para levar essas pessoas nos dias de audiência. E isso é que é clamoroso. Sem contar que as pessoas que eles não aceitaram, elas não têm direito a usar o campo que ficou dentro dessa área que foi determinada de uso coletivo, e nem acesso
ao porto, porque ninguém entra lá na resina sem autorização deles, a não ser as pessoas que sejam destinadas ou predominadas, eu não sei qual seria a palavra correta, mas o que se trata e o que se vê é um grupo muito menor querendo oprimir um grupo maior que já viviam lá há muito tempo. Lá em Batateiras, Dona Valdice, a posse dela pegava uma área que ficou na área que era de Zé Antônio, que foi passada para o INCRA, e pegava uma área que ficou em outra parte. A outra parte ela continua desfrutando, mesmo sendo do proprietário, que impede tanto, como diz eles, que seja usufruído os poceiros. Mas a parte que ficou na área determinada hoje como quilombola, porque quando se começou tudo, o laudo ainda não tinha sido aprovado, só foi aprovado agora em 2012, e já existia uma cartilha como quilombola em 2011. Eu até parabenizo pela forma de evidência que esse pessoal tem de predominar o futuro e de ver o futuro bem antes do futuro acontecer. A minha preocupação também e fui um dos 5 que requeri, mas requeri de forma para melhoria para a comunidade, e não da forma em que se vê, porque Carapitanga, todas as pessoas que nasceram e se criaram lá, têm suas posses, e em nenhum momento essas pessoas foram avisadas que as suas posses, que elas usam hoje de forma individual, com a questão quilombola, ela passa a ser de forma coletiva. Isso é o que fica preocupante, porque essas pessoas vão serem pegas de surpresa, como as primeiras pessoas foram pegas de batateira e que foram expulsos dos seus lotes. Mas fico feliz quando ele diz que realmente o índice é lá embaixo. Agora, como melhorar se Brejo Grande, como ele falou, tem aproximadamente 7.200 habitantes, e o número citado pelo próprio INCRA e pelas próprias pessoas da associação quilombola não chega a 1.000. E os outros vão viver aonde e por quê? Se Brejão do Negro, as casas estão fora do perímetro. Tudo bem. Mas Saramém e Carapitanga, essas pessoas foram informadas que suas casas passam a ser patrimônio da associação? É isso que a gente quer, que a casa faça um resumo e sem perda, para que essas pessoas que estão como quilombola, ou essas pessoas que estão sem ser quilombola, elas não saiam no prejuízo. E sim, tenham consciência daquilo que lhe é de direito, para que não seja pega de surpresa. Tem pessoas como o seu Anã em Carapitanga, Hamilton Gomes, que ele, segundo ele, aí foram palavras dele, que disse que o INCRA disse que ia dar posse da terra a eles. Mas agora eles já receberam a notificação das 3 partes que ele tem de ilha, para que ele conteste ou corra atrás dentro de um período muito curto para as pessoas que não têm nenhum conhecimento e não têm a forma de se dirigir e resolver essas questões. Até porque, quando foi feito a questão que essas pessoas também assinaram, dando aval, elas não foram informadas que a área dela ia ser passada para uma associação. Então, como uma comunidade de pescadores, juntando as 2 colônias que atuam lá, dá 1.903 pescadores, parece, ultrapassa de 1.900. É uma área onde a economia realmente é a pesca, é a captura do caranguejo, mas com essa forma que já foi implantado em Resina, o que eu vejo como vice-presidente de uma colônia que tenho por obrigação defender aqueles que me colocaram lá, porque eu acho sim, eles sim são os meus patrão, eu sou empregado deles para lutar, para que venha melhoria para ele. Por isso que eu estou aqui e pedindo com muita humildade para que seja feita justiça de forma correta e que venha trazer sim
a paz e o desenvolvimento social. Agora que venha para todos, não apenas para um grupo, que se trata muito mais de uma questão política do que de uma questão social. Então, gente, é esse o meu pedido aqui a vocês, que deixe, não só eu, mas todas as pessoas que pretendem morar no seu povoado, aonde criou, construiu sua família, dê dignidade a essas pessoas para permanecer no seu habitat. Muito obrigado. Obrigada, vice-presidente da Colônia de Pescadores E7 e Aquicultores de Neópolis, do Estado de Sergipe. Eu passo a palavra ao procurador regional junto ao INCRA, no Estado de Sergipe, Marcos Bispo, até porque houve referência à instituição, com a palavra também por 10 minutos. Bom dia a todos e a todas. Queria saudar esta casa, este Senado, na pessoa de sua presidente, senadora Ana Amélia, agradecendo em nome do INCRA, em nome da AGU e da Procuradoria-Geral Federal o convite de estar aqui presente, explicando de início de que a gente não participou daquela primeira audiência, porque a confirmação mesmo chegou 2 dias antes, e é óbvio que a gente trabalha em cima de uma agenda, a gente precisa providenciar diárias. A confirmação, digo, embora a assessoria da comissão viesse nas tratativas, nos ligando, mas a confirmação mesmo chegou 2 dias antes. De qualquer forma, o que interessa para esse país é de que o INCRA traz uma mensagem muito clara de que isso é uma oportunidade maravilhosa de estar aqui presente para debater uma política muito cara ao país. Eu preciso explicar que eu não sou servidor do INCRA. Eu sou servidor da Advocacia da União, estou lotado lá na Procuradoria Federal Especializada e nossa tarefa lá é fazer assessoria jurídica, acompanhar processo, dar parecer. No caso específico da política quilombola, a gente está falando aqui de um tema que desperta paixões, que desperta controvérsias infinitas, mas de um tema que está constitucionalizado. O INCRA não criou os normativos para fazer esse processo de regularização do além. Está no artigo 215, está no artigo 216 da Constituição, quando consagra o direito à diferença como expressão de uma identidade, mas também como patrimônio cultural do país. A mensagem é muito clara, seja como direito dos diretos beneficiários, os quilombolas, seja como patrimônio cultural desse país, que, evidentemente, tem nos descendentes de escravo e nos indígenas uma base forte de sua formação. E aí veio a Constituição de 1988 e constitucionalizou o tema e disse que o Estado tem que fazer a titulação dessas terras aos remanescentes de quilombos. E é um tema, esse procedimento específico de Brejão dos Negros não foge aos demais, sempre com muitas controvérsias. O processo em si, por tradição, é uma resistência. É alguém que quer... Normalmente são 2 pessoas querendo a mesma coisa. Daí que existe o processo, daí que no Estado Democrático de Direito estabelece regras, procedimentos. No caso específico de Brejão do Negro, é o mesmo roteiro de providências o INCRA adota com relação ao que a gente já tem. Vou citar só 3 exemplos. Nós temos outras comunidades já certificadas lá, mas tem 3 quilombos já mais adiantados na fase de titulação. Já estamos titulando áreas em prol da comunidade quilombola e o procedimento basicamente é o mesmo. Muita resistência, muita briga, tá? E muito mais especificamente, aqui em Brejão do Negro, tem alguns aspectos que são singulares. Por exemplo, o território, grande parte desse território é formado por terras públicas, sejam terrenos de marinha, sejam acrescidos de marinha. Isso, sei lá, a grosso modo, em torno de 40% dessas áreas,
há indícios, uma parte, evidentemente, que já está demarcada como terreno público, e há indícios de que esse percentual chegue a 40% do território. Esse território fica na foz do Rio São Francisco, lá com o Oceano Atlântico. E mais, o INCRA não cria, e muito pelo contrário, o INCRA tem parceiros para fazer essa política. O INCRA, nessa política, há a participação de entidades municipais, estaduais, federais, porque é bom que se saiba, a regularização quilombola é competência concorrente, inclusive, entre a União, o Estado e os municípios. Esse procedimento de regularização quilombola é muito complexo. Eu estava lendo outro dia o voto do eminente relator daquela ação que discute a constitucionalidade do decreto que traça os procedimentos da regularização quilombola, e tem uma coisa que é verdade, ele diz que o procedimento é tão longo e complexo que nem aos quilombolas satisfaz. E ele votou, dizendo que o decreto é inconstitucional. Como também temos o voto da eminente relatora Rosa Weber, defendendo que o decreto é constitucional. Então, veja como é complexo fazer esse debate. E essas alegações, na nossa análise lá, que a gente tem feito, a Procuradoria Federal lá é convocada a participar do processo em diversas fases. Nós temos a certificação, que é uma fase estranha ao INCRA, quem faz é a Fundação Cultural Palmares. Nós temos uma fase de elaboração do RTID, que é um documento complexo, não só composto de relatório antropológico, levantamento fundiário. E para se ter certeza dessa complexidade, basta a gente imaginar que esse processo é de 2006. E nós estamos em 2015 e mal finalizamos a segunda etapa desse procedimento longo e complexo. Ainda vai para uma fase de portaria do presidente do INCRA, e posterior a isso ainda vai para uma fase de titulação. E para os casos em que incide terrenos particulares, tem a fase do decreto de interesse social. Então, não é simples assim. E não é só o INCRA que chega lá e diz que elaborou esse relatório, não é só a Fundação Cultural Palmares que também faz essa assertiva. Eu vou ler um trecho aqui da decisão do Poder Judiciário Federal, lá do Estado de Sergipe, só um trecho. E olhe que a sentença, assim, ela é muito crítica, ela faz uma crítica muito forte à política quilombola. E o eminente juiz fala o seguinte: é certo que essa discussão é feita nesse processo apenas como lateral, mas importante para o deslinde da controvérsia, como já dito acima, pois, caso este juízo, isto é o juízo lá da segunda vara federal que está dizendo, entendesse que não se trata de uma possível comunidade remanescente de quilombo, mas de mero ajuntamento de pessoas que, por exemplo, sabem traços da cultura negra e de sua culinária para formatar a expropriação de bens de terceiros, não concederia qualquer interdito para a defesa da posse da área. E, na conclusão, o eminente juiz diz: ante tudo exposto, julgo procedente os pedidos dos autores. Quem são? União Federal, através da Procuradoria da União, e INCRA como assistente, para assegurar que a comunidade quilombola Brejão dos Negros, situada no povoado Resina, retire seu sustento de área de 172 hectares, determinando ao INCRA que cerque as áreas objeto do provimento, de forma a evitar conflitos que digam respeito à localização da área para efeito de cumprimento desta decisão. E fala no final aqui que combinando multas para quem descumprir. Então, assim, não é invenção do INCRA. A gente tem... O caso da Fazenda Batateira, já citado aqui, é também um caso emblemático, onde o INCRA faz a desapropriação pelo fundamento do descumprimento da função social, e nesse transcorrer do processo, chega a informação de que ali tem um procedimento requerendo a titulação quilombola. O que é que fez o INCRA? Cumpriu a legislação, que determina que as primeiras terras que devem ser repassadas para os quilombolas são as terras públicas.
Então, senhores senadores e senhoras senadoras, eu quero aqui reafirmar o compromisso do INCRA de fazer o debate nesta comissão, se comprometer a fazer qualquer tipo de debate a respeito do tema, controvertido, difícil e caro, mas renovo, senadora Ana Amélia, a nossa disposição, enquanto servidor público, ciente do dever, de suas obrigações, na assessoria lá do INCRA, estive no INCRA, mas já passei pelo DENITA, enfim. E, em nome do INCRA, eu quero reafirmar a nossa disposição de estar aqui para responder algum questionamento dos eminentes senadores e retornar para essa comissão quantas vezes for necessário. Muito obrigado.